Uma história por trás das ruínas. O sítio do Físico, ou melhor, as suas ruínas, estão entre os mais preciosos sítios arqueológicos do Brasil. Situado às margens do Rio Bacanga, hoje é considerado um museu a céu aberto que era de propriedade do físico-mor da Capitania Geral do Maranhão, Antônio José da Silva Pereira. Nessa construção dos séculos XVIII e XIX, revela um material utilizado na época para levantar as paredes, onde antes funcionava a residência do físico e a fábrica. As construções do Brasil colonial, elas são interessantes não apenas pela arquitetura, mas pela técnica construtiva. Aqui era utilizado material local, então pode ser encontrado a pedra preta, que formava a estrutura principal das paredes, mas também a argamassa que era produzida com insumos disponíveis. E um dos mais característicos são as conchas marinhas que se encontravam nos sambaquis. Então, quando se depara com a argamassa que se encontra aqui nessas paredes, se pode ver pequenas conchas que muitos acreditam que os construtores buscavam na praia, mas não, eles buscavam nos sambaquis. Inclusive, segundo relatos, há um sambaqui aqui próximo, né? E esse material era usinado e utilizado para a fabricação de cal e aplicado diretamente na construção. O sítio arqueológico ocupa uma área de 5 hectares só de ruínas, onde as descobertas são surpreendentes, como, por exemplo, o local onde funcionava o curtume. Aqui, os escravos, na época, faziam o beneficiamento do couro. O Maranhão sempre foi um grande produtor de pecuária, no período colonial e imperial. Especialmente na passagem do século XVIII ao XIX, a economia do couro era muito relevante. Então, as reses vinham dos campos da Baixada e, além de abastecer de carne a cidade do Maranhão, a capital, a produção de couro também era muito relevante. E aqui nós temos um curtume, uma edificação absolutamente rara e muito importante, não só pela sua finalidade, mas pelo seu tamanho, que mostra como essa cultura do gado era também de extrema importância para a economia daquela época. Cada parte do sítio revela uma história. Esses fornos, por exemplo, serviam para queimar o material que era utilizado para fazer a argamassa. Os tanques serviam para represar a água que vinha da maré, e daqui os escravos tiravam o sal. Nessa outra parte tem as ruínas, onde no século XVIII funcionava uma senzala para aprisionar os escravos. Os 2 poços que restaram serviam para abastecer a casa principal e toda a indústria, que era tocada por pelo menos 600 escravos na época. O sítio do Físico abrigou a primeira indústria da região, com beneficiamento do couro, arroz e ainda a fabricação de cera e cal. Após a morte do Físico, em 1817, passou a fabricar fogos de artifícios. Essa escada com quase 40 degraus dava acesso à casa principal e ao curtume. Ela foi feita toda em pedras de cantaria. No local onde era a casa principal, ainda restam algumas ruínas. Pelo tamanho da área, imagina-se que era um casarão que fazia parte do sítio do Físico, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. As pessoas só vão amar aquilo que elas conhecem. Então, apesar do sítio ser tombado, ele é muito pouco conhecido. Então, o tombamento é o reconhecimento da importância nacional desse sítio histórico, mas ele não é muito conhecido. Então, isso causa uma lacuna muito grande. Então, as pessoas não vão lutar pela preservação daquele patrimônio porque não conhecem. E aí termina formando um ciclo vicioso
e que só pode ser rompido com investimento na educação patrimonial da população. Hoje, o proprietário de toda a área que abriga as ruínas do Sítio do Físico é o advogado Fernando. Ele conta como esse patrimônio acabou em suas mãos. Quando a família se reuniu, toda para fazer essa divisão, a Candura revela algo que eu não sabia, Alguns irmãos sabiam, mas eu não sabia. É que o seu Joaquim, já no leito de morte, disse: olha, quando vocês forem fazer a divisão do remanescente da venda para o Estado, eu quero que vocês incluam Fernando como herdeiro. Eu me sinto como guardião e protetor desta parte da floresta amazônica em plena São Luís. O Ecomuseu Sítio do Físico abriga sítios de riqueza natural, histórica e arqueológica. O espaço também é aberto para visitação pública e atua na preservação patrimonial e no desenvolvimento social. Um patrimônio que merece e precisa ser preservado.